Olha, eu quero voltar a falar com vocês hoje sobre essa operação que está sendo chamada de Vaza Toga. É uma contrafacção àquela outra operação do Vaza Jato, né, que destruiu com a Lava Jato. Vamos ver se esse Vaza Toga, ele tem os mesmos efeitos aí a respeito do que vem acontecendo aí, protagonizado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que hoje, estou falando com vocês na quinta-feira, são 5 horas da tarde, hoje o Moraes aparentemente não se deu conta, ou não deu bola para as primeiras reações aí decorrentes da primeira reportagem publicada pela Folha de São Paulo, revelando ordens muito pouco republicanas dadas por Moraes através do seu juiz auxiliar, Ailton Vieira, para o outro auxiliar do ministro Alexandre de Moraes lá, mas esse no Tribunal Superior Eleitoral. Ordens também pouco republicanas. O ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele deu declarações a respeito dessas operações e considerou-as irregulares, né? Não é o que chama, não é o que acha, por exemplo, a Folha de São Paulo, né? Eu quero voltar hoje a esse assunto aqui, que eu quero que vocês me deem a liberdade aqui de ler um editorial da Folha de São Paulo a respeito do que ela vem publicando, porque tem muita gente espalhando fake news agora, declarando que a Folha está publicando essas reportagens, mas ela não concorda com as reportagens. O que eu vou ler para vocês é editorial, ou seja, a posição oficial do próprio jornal a respeito disso aí. E não é nada edificante para o ministro Alexandre de Moraes, nem para os seus colegas da Suprema Corte que correram para ampará-lo, aí, como correram para ampará-lo uh, todos os membros do eixo do mal, aí, a começar pelo governo nomeado Lula da Silva do PT, aí, mas passando até pelo presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, e por muito mais gente, aí, por todos que se beneficiam dessa situação que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Amanhã, sexta-feira, dia 16, aliás, estará aqui em Porto Alegre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele vai estar às 9 horas no Instituto de Educação Flores da Cunha, vai fazer uma palestra lá para alunos do ensino médio. Até não estou entendendo direito como é que o presidente do Supremo se manda aqui para Porto Alegre para falar para alunos do ensino médio. Achei estranho isso. E depois ele prometeu uma coletiva. Só espero que algum aluno lá do Flores da Cunha, ou algum jornalista, se estiverem me ouvindo aqui, faça algumas perguntas diretas para o ministro Barroso. Né? Eu não vou estar presente lá, porque eu não fui convidado. E se eu tentar forçar a barra lá, nem sei o que pode acontecer, né? Bom, mas vale algumas perguntas, né? Vale algumas perguntas. Sobre esse incidente, inclusive. Bom, mas se algum aluno ou algum jornalista for fazer alguma pergunta para o ministro Barroso amanhã de manhã, ele pode se basear no que eu vou ler agora para vocês aqui, que é o editorial de hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto, do jornal Folha de São Paulo, que está publicando essas revelações indecorosas, da, relacionadas com a Operação Vaza Jato. Pois bem, o título do editorial já diz tudo, né? Ordem informal fere devido processo legal. E vamos lá. Então diz o seguinte, ó, Moraes e o seu staff, esse juiz auxiliar aí, o Ailton Vieira e o perito criminal do TSE, Moraes e staff eram origem não explícita das ordens para o Tribunal Superior Eleitoral investigar alvos que seriam objeto de sanção do magistrado. Vejam bem, as revelações desta Folha, a Folha de São Paulo, acerca de procedimentos informais envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seu staff, e investigações presididas pelo próprio ministro, deveriam merecer rigorosa atenção pública. Acho até que estão. Trata-se de um desdobramento da inaudita concentração de poder em um mesmo magistrado, como ocorre no heterodoxo e interminável inquérito das fake news. As mensagens obtidas pela reportagem da Folha de São Paulo mostram um fluxo alheio às formalidades exigidas na comunicação estratégica entre o gabinete de Moraes no Supremo
e o órgão do Tribunal Superior Eleitoral responsável pelo combate à desinformação. Para começar, não era nada documentado, era tudo por áudio mesmo, era telefonema ou mensagem do WhatsApp, né? Essas mensagens estão todas em poder da Folha de São Paulo, são 6 gigabytes, disse um dos autores da reportagem, o jornalista americano Glenn Greenwald, disse que está com 6 gigabytes, que o que foi publicado agora não é nada perto do que vem pela frente, né? Bom, em nome do ministro, por um aplicativo de mensagem, um dos seus assessores do Supremo fazia demandas ao chefe do serviço do Tribunal Superior Eleitoral sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos do inquérito que tramita sob a chefia do ministro na Corte Constitucional. Quer dizer, o alvo era o quê? Era o pessoal do Bolsonaro, ou alguém que ele supunha ser gente do Bolsonaro, inclusive jornalistas, que a gente sabe que não tem nada a ver com isso mesmo. O servidor da Justiça Eleitoral, então, confeccionava relatórios que, remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas por Moraes, como bloqueios de conta em redes sociais e multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, que é o gabinete do ministro, não consta sequer dos laudos produzidos no Tribunal Superior Eleitoral. Não constam dos laudos, não estão nos autos. Não foram investigações espontâneas. Isso deveria estar claro nos autos, mas não está. O caráter esdrúxulo do mecanismo informal não escapou aos interlocutores. Numa conversa, o assessor do Supremo sugere mudar a conduta para que a manobra não soasse descarada. Tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro, que não eram encontrados nas redes. A orientação para um desses casos foi recorrer à criatividade. Não estão em questão a boa-fé do Alexandre de Moraes, nem a obtusidade da ala do bolsonarismo que flertou com a ruptura institucional. Essa frase aqui da Folha não tem nada a ver com a história, né? Mas, enfim, eles são antibolsonaristas também. Discutem-se os meios utilizados para enfrentar a ameaça real. Isso é que importa. Discutem-se os meios utilizados para enfrentar a ameaça real. A diferença, esse é craseado aí, né? A diferença das autocracias, o Estado democrático de direito não pode abrir mão do caminho regular e transparente para perseguir os seus objetivos. Não deveria haver poder nas sombras, ilimitado, como está havendo. A imagem de um juiz, no caso Alexandre de Moraes, que, mediante ordens informais, escolhe os alvos que quer atingir pela sua caneta, conflita com o cânone clássico das liberdades civis. É uma pena que, por espírito de corpo, colegas de Moraes tenham se apressado a conceder-lhe um novo salvo-conduto. Existem acusados e investigados que poderão, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional deste jornal, solicitar a nulidade das provas ou a reversão das decisões. O jornal aqui se refere só ao caso do inquérito das fake news, que já dura aí 6 anos, segundo um livro que eu estou lendo aí do advogado Marcília, de São Paulo. Estou lendo, recomendo para vocês a leitura desse. Ele fala sobre exatamente o inquérito das fake news, que já dura 6 anos. Ele conta, inclusive, no livro que 9 outros filhotes de inquéritos já decorreram. É um inquérito do fim do mundo. É isso que está sendo usado aí como uma espada de Damocles pelo ministro Alexandre de Moraes aí para perseguir toda a oposição, principalmente a bolsonarista, e intimidar as pessoas, fazendo inclusive com que o povo brasileiro seja encurralado nas suas casas, né? É isso que diz o editorial da Folha de São Paulo, aí que eu estou fazendo questão de ler. Caso vocês queiram ler na íntegra, pode dar uma olhadinha ali no meu blog, polibiobraga.com.br, que eu estou publicando tudo isso aí. Aliás, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo em relação a esse caso dessa operação Vaza Toga, que mal começou, hein? Mal começou. A primeira reportagem já que saiu na terça-feira já foi um terremoto político, né? Eu gostaria muito amanhã que, durante essa palestra ali para os alunos de ensino médio do Flores da Cunha, aqui de Porto Alegre, o ministro Barroso toque nesse assunto, né? Mas os alunos que não se deixem intimidar, nem os jornalistas que vão lá, porque ele vai falar abobrinha. Ele só vai dizer o que ele quer, que apoia o Alexandre, que é tudo legal, mas não é não. Os dados estão lançados
E todos eles colocam sob suspeição não apenas o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, mas todo o eixo do mal. Isso tudo está contaminado, né? E vem novas revelações aí. Já começaram, inclusive, hoje, nessa quinta-feira aqui. É só dar uma olhadinha lá no site da Folha de São Paulo e do UOL. Recomendo a vocês, hein? Aliás, já que está, né? Como dizia César, às margens do Rubicão, né? A sorte está lançada.